Olá, seja muito bem-vindo ao Vida em Perspectiva. Aqui vamos juntos explorar como transformar a sua vida e alcançar a sua melhor versão. E se tudo aquilo que você acredita, desde as coisas mais simples até as mais profundas, não fosse realmente seu? E se, sem perceber, você estivesse carregando pensamentos, certezas e até sonhos que nunca nasceram dentro de você, mas foram plantados aos poucos, como sementes invisíveis? Vivemos cercados por histórias que não escolhemos ouvir, mas que moldam quem somos. A televisão, as redes sociais, a escola, as tradições familiares, a cultura do lugar onde crescemos, tudo isso nos conta, dia após dia, o que é certo, o que é normal, o que é aceitável. Mas será que isso é mesmo a verdade? Ou apenas a narrativa que alguém, em algum momento, decidiu contar e repetir até virar algo que todos aceitam como real? Hoje quero te convidar a uma jornada. Não uma viagem para fora, mas para dentro. Uma jornada para que você possa, talvez pela primeira vez, perceber as linhas invisíveis que conduzem seus pensamentos e, se quiser, cortar essas linhas para escrever a sua própria história. Lembro-me de um dia em que estava absolutamente convencido de algo. Eu defendia aquela ideia como se fosse uma parte de mim, como se fosse uma verdade absoluta. Até que, por acaso, lendo sobre o assunto, descobri que a origem daquela verdade não vinha de um fato comprovado, mas de uma campanha publicitária feita décadas atrás. Ela não surgiu porque era o melhor para as pessoas, mas porque alguém queria vender mais. Naquele momento, eu senti como se um tapete tivesse sido puxado debaixo dos meus pés. Foi como acordar de um sonho, sem saber exatamente quem eu era ou o que, de fato, eu acreditava. Você já passou por isso? Já percebeu que estava vivendo segundo um roteiro que não foi você quem escreveu? A verdade é que muito do que chamamos de bom senso é, na realidade, fruto de construções históricas e culturais. As ideias sobre beleza, sucesso, comportamento, relacionamento, muitas delas foram moldadas e reforçadas por décadas, séculos até, e hoje se apresentam como naturais, quando na verdade são artificiais. Pense, por exemplo, nos padrões de beleza. Houve um tempo em que um corpo mais cheio era sinônimo de saúde e status, porque só os ricos podiam se dar ao luxo de comer bem. Depois, com o avanço da indústria da moda e da publicidade, isso mudou, e o corpo magro passou a ser vendido como ideal. Não foi uma mudança espontânea na percepção humana, foi uma estratégia de mercado. E isso vai muito além da estética. A mídia, consciente ou não, amplifica certas vozes e silencia outras. Narrativas se repetem tanto que depois de um tempo não precisam mais ser questionadas. Elas já estão tão enraizadas que parecem parte da nossa própria lógica. Mas aqui está o ponto. Toda narrativa favorece alguém. Sempre há um interesse por trás daquilo que se torna a verdade oficial. Por isso, a primeira pergunta que devemos fazer é: quem se beneficia quando eu acredito nisso? Quem ganha algo quando essa ideia é considerada inquestionável? O mais assustador é que muitas dessas narrativas não entram na nossa mente à força, mas suavemente, por repetição. É a história que ouvimos desde crianças, a frase que todos dizem sem pensar, o costume que seguimos só porque sempre foi assim. É como uma música de fundo que toca há tanto tempo que já não percebemos mais, mas seguimos dançando no mesmo ritmo. E talvez você esteja se perguntando agora: então como descobrir o que realmente é meu e o que foi imposto? Eu te digo, tudo começa com a curiosidade, com o hábito de perguntar por quê e para quê. Cada vez que você ouvir algo que todos parecem aceitar sem reflexão, é parar e se perguntar: isso faz sentido para mim? Ou apenas parece correto, porque sempre ouvi dizer que é? Buscar a sua própria verdade é um exercício de coragem. É estar disposto a olhar para dentro e muitas vezes encarar o desconforto de perceber que certas ideias que defendemos por anos não eram, de fato, nossas. E nesse processo não se trata de rejeitar tudo que vem de fora, mas de filtrar, de escolher conscientemente o que entra e o que fica. É como abrir as janelas da mente para arejar, deixando entrar apenas aquilo que realmente traz luz e frescor. A maneira mais poderosa de expandir sua visão é se expor a perspectivas diferentes. Leia sobre culturas distantes, converse com pessoas que pensam de forma oposta, escute histórias que nunca fariam parte do seu círculo social. Ao fazer isso, você perceberá que não existe apenas uma versão da verdade, mas múltiplos ângulos, cada um revelando algo que sozinho jamais seria visto. Isso não significa que você precise abandonar suas convicções, mas que agora você as terá por escolha, não por condicionamento.
Também é fundamental proteger seu espaço mental. Vivemos em uma era em que somos bombardeados por informações a cada segundo. Se você não filtrar o que consome, o excesso de vozes externas vai abafar a sua própria voz interior. Escolha com cuidado o que lê, o que assiste, quem você segue. E talvez mais importante, permita-se momentos de silêncio. É nesse silêncio que, longe do barulho das narrativas impostas, a sua verdade começa a sussurrar. No entanto, preciso te avisar, esse caminho não é confortável. Questionar narrativas significa muitas vezes desafiar o senso comum, contrariar expectativas, enfrentar olhares de estranhamento. Mas é nesse desconforto que mora a liberdade. Porque viver a sua própria verdade é muito mais valioso do que viver aplaudido por estar seguindo um roteiro que não é seu. Quando você finalmente começa a escrever sua história, algo muda. Suas escolhas se tornam mais leves, porque não são mais baseadas no medo de desapontar os outros, mas na vontade genuína de ser quem você é. Sua presença passa a inspirar, porque pessoas que vivem com autenticidade despertam coragem em quem ainda está preso nas amarras invisíveis. E isso cria um efeito contagiante. Ao libertar-se, você convida outros a se libertarem também. E agora eu quero te perguntar, qual é uma verdade que você sempre acreditou, mas que no fundo já começou a perceber que talvez não seja realmente sua? Coloca nos comentários. Compartilhar essa reflexão não só fortalece a sua jornada, mas também ajuda outras pessoas que podem estar sentindo o mesmo, mas ainda não encontraram as palavras para descrever. Se este conteúdo tocou seu coração ou despertou novas reflexões, mostre seu apoio deixando um like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também está em busca de evolução. Queremos caminhar ao seu lado nessa jornada de crescimento. Por isso, conta pra gente nos comentários. Qual tema você gostaria de ver por aqui? Sua participação nos inspira e fortalece essa comunidade de transformação. E não se esqueça de explorar os outros vídeos do canal. Temos conteúdos feitos com carinho, especialmente para ajudar você a dar o próximo passo rumo à sua melhor versão. E lembre-se, a sua vida é um livro e só você pode escrever as páginas mais importantes.